você entrar no clima da decisão. Vale o primeiro título da temporada, é a Supercopa do Brasil. 2 elencos estelares para você, Atlético Mineiro e Flamengo. Então vamos confirmar as escalações. Aí o time do Atlético por ordem numérica, com destaque ali para o Savarino, que vai começar jogando, já que o Zaratio não foi aprovado. O time distribuído no campo de jogo pelo Tony Turco Mohamed. Vai a campo então com Everson, o goleiro. Aí os zagueiros, o Nathan Silva e o Godin. Temos o Mariano e o Arana como os laterais, o Jair e o Alan como volantes, o Nath Fernandes ali na ligação, o Keno, o Savarino nas pontas e o Hulk com a 7 é o capitão e o cara mais à frente desse time do Clube Atlético Mineiro, que tem esses jogadores no banco de reservas. Destaque para o chileno Vargas, que está de volta ao banco de reservas, além do garoto Ademir, né, que foi contratado, veio do América. E havia até uma possibilidade dele ser escalado como titular no jogo de hoje, porque o Zaratio está machucado. E o Flamengo do técnico Paulo Souza. O Flamengo tem esses jogadores por ordem numérica. Destaques importantes, como é o caso do Bruno Henrique, como disse o Eric, né? Pela primeira vez o trio ofensivo do Flamengo jogando juntos na temporada. E o time distribuído no campo de jogo, então tem o Hugo Souza, ganhou uma preferência, número 45, Davi Luiz de líbero, Fabrício Vuno na direita, Felipe Luiz à esquerda, os volantes Arão e o João Gomes, Rodinei e Everton Ribeiro são os alas, os laterais, Arrascaeta e Bruno Henrique, além do Gabi, que é o centroavante, é o cara mais avançado, mas com muita movimentação no ataque. E no banco de reservas do Flamengo, claro, destaque para o Andreas Pereira, que está sendo contratado em definitivo, além de Pedro e Marinho que chegou para essa temporada, que veio do Santos, que é sempre uma excelente opção ofensiva. O trio de arbitragem, aliás, a equipe de arbitragem, né? Nós temos o trio direto de campo, que é o Anderson Daranco comandando, com o Danilo Ricardo Maniz como assistente número 1, o Bruno Rafael Pires, assistente 2, e o Brálio da Silva Machado, que é o quarto árbitro. Temos também o árbitro de vídeo, aí está, hoje comandado pelo Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. O André da Silva Bittencourt é o assistente do VAR. E temos todo um complemento da equipe com os assistentes, com aqueles que são observadores. Na nossa central do apito, Paulo César de Oliveira. Na medida da necessidade, o Paulo César ajuda a gente a entender a regra do jogo e a decifrar os enigmas. Estamos com 16 horas em ponto no horário do jogo. Aquela foto entre os capitães. Daronco vai fazer o sorteio agora com os capitães. O Hulk de um lado, o Everton Ribeiro de outro. Muita gente ainda entrando na Arena Pantanal. Torcida do Flamengo em maior número aqui em Cuiabá, neste momento do jogo. As partes mistas, digamos assim, estão praticamente tomadas pela torcida do Flamengo. De um lado temos a torcida do Atlético, metade, né, das partes atrás dos gols. A parte superior, o anel superior, digamos assim, né? A arquibancada superior não ficou disponibilizada por conta do decreto que está em vigor em função da pandemia aqui em Cuiabá. E a gente vai passeando, vai botando você por dentro dessa emoção que envolve a Supercopa do Brasil, que é um jogo tão importante, de grande exposição, que traz o que há de melhor no futebol brasileiro para abrir a nossa temporada nacional. Jogadores reunidos de um lado. Nesse momento, Gabigol falando. Aí você vê o Rogério, que é o preparador de goleiro do Atlético, caminhando lá com o Everson. Jogadores do Atlético vão trocando, que acho que vai inverter o lado, né? Luiz, oi. Uma curiosidade, a impressão que eu fiquei é que o Hulk ganhou no cara e coroa, fez um gesto para o Everson que pediu para ficar no outro gol, talvez por ter menos sol batendo nele. Na verdade, se você observar, Guto, a sombra do travessão, o solzinho está mais para ficar na direção do rosto do Everson do lado esquerdo. Mas enfim, o goleiro tem essa prerrogativa. O Hulk ganhou o sorteio, tosse. E o Atlético vai ficar à esquerda do seu televisor e o Flamengo à direita. Vamos então para esse primeiro grande teste. Turco Mohamed fez os 7 jogos que o Atlético fez nesta temporada. Ele comandou o time. Conquistou 5 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Paulo Souza, apenas 5 jogos dos 7 do Flamengo, com 4 vitórias e uma derrota. E nesse momento, vamos respeitar um minuto de silêncio. A nossa empatia, a nossa solidariedade a todos aqueles que sofrem com a pandemia do novo coronavírus. E também para as vítimas da tragédia em Petrópolis. Um minuto de silêncio.
autoriza Anderson Daronco. Bola rolando, está valendo o título da Supercopa do Brasil. Vem com a gente. Venha desfrutar de um grande evento, de um grande jogo de futebol. Olha o Fabrício Bruno já levantando para o Bruno Henrique. Que grande bola, Bruno não tocou nela. Everson faz a defesa. Com 15 segundos e o Fabrício Bruno já dá uma demonstração de um dos motivos pelos quais ele foi contratado, né? Além de ser um zagueiro que tem velocidade, ele tem muito bom passe na saída de trás. Aí sai jogando o Atlético do lado esquerdo, bola com o Arana. Maestro Júnior, Caio Ribeiro são os nossos comentaristas. Eric Faria e Guto Rabelo, os nossos repórteres acompanhando tudo à beira do gramado de pertinho para você. Aí o trabalho do Mariano, Everton Ribeiro pressiona. Paulo Souza vai de gandula agora, o técnico português. Jogava de meia, era um jogador clássico. Jogou na Juventus da Itália, jogou no Borussia Dortmund. Aliás, nos dois times conquistou a Liga dos Campeões. Aí bola pro Hulk. Acabou desarmado pelo Felipe. Arrascaeta. O levantamento buscando o Gabigol. Gabigol tentou o domínio com a pontinha da chuteira, mas o Daronco tinha marcado uma falta. Você tá vendo o gesto dele aí, ó? Ele marcou uma puxadinha na dividida bem no meio do campo. Chegada do Davi Luiz em cima do Hulk e a puxadinha que o Daronco flagrou foi essa que você viu na camisa do Hulk. São os primeiros movimentos aqui na Arena Pantanal para você. 34 graus a temperatura. Ontem, neste horário, caiu uma chuva. Hoje, por enquanto, não está com cara de chuva, não. E o primeiro estresse aqui no banco do Flamengo, porque a falta, ao que parece, foi comunicada ao Daronco pelo quarto árbitro. E o time do Flamengo reclamou todo ele, que estava no banco, obviamente, com o quarto árbitro. Aí o Arana trabalhando com o Hulk. Tenta fazer o giro, Fabrício Bruno marcando. Aí vem o Hulk, mais atrás do Alan. Alan e Jair, essa dupla de volantes que brilhou ano passado no super ano do Atlético Mineiro. Nunca um time brasileiro venceu tantas partidas na mesma temporada. 52 vitórias. Aí o Natan trabalhando com o Godin. Aí o craque uruguaio, um sucesso internacional absurdo, jogador de Copa do Mundo. Fez aquele gol em Natal no jogo contra a Itália de cabeça. Um dos jogos mais espetaculares daquela Copa, que culminou com a eliminação da Itália no Mundial do Brasil. Luiz. Oi, Caio. E talvez aí esteja o segredo desse bom início, né, do Atlético Mineiro na temporada. Quando você conquista uma tríplice coroa, quando você faz um ano fantástico como teve o Galo o ano passado, você tem que dar continuidade ao que vinha sendo muito bem feito pelo Cuca. Alguns ajustes, ele vai colocar um pouquinho das ideias de jogo, mas você vê um Atlético muito parecido com o do último ano. Corte do Davi Luiz, chamando a Arrascaeta. Aí chega bem o Alan, atrás para o Mariano. E já consciência com todo mundo marcado na saída de jogo. Keno. Aí chama o Guilherme Arana, tá em ótima fase o Arana. Rodinei encosta na marcação, lembrando que o Flamengo joga com 3 zagueiros. Rodinei ala pela direita. Já encostou o Arão também, auxiliando ali a marcação. Grande jogada pela esquerda, o cruzamento. Nátio Fernandes deu uma furada, brigou. Bola espirra, vai sobrar com o Mariano. Entregou pro Hulk. Hulk domina do lado direito. Tem o Savarino pedindo. Everton Ribeiro fez o corte, recupera a posse de bola. Gabigol é desarmado. Jogo começa quente. Olha o Turco Mohamed ali aplaudindo os seus jogadores. E olha o Alan. Deu o chamado rolinho. Uma caneta no Bruno Henrique, rolinho. É, tem isso no futebol. Mesmo com essa falta de espaço hoje em dia, é tanto talento que os caras dão um jeito. Aí o Arrascaeta com o peito tentou arrumar para o Bruno Henrique. Bruno Henrique jogou apenas meia hora no último jogo do Flamengo na temporada. Recuperação do Jair, tá valendo, o Daronco tá ali pertinho. Ele entrega pro Keno. Keno recebeu, vai bater pro gol. Saiu fraquinho, segura firme Hugo. Maestro Júnior, escalação do Hugo, te surpreendeu a escolha do Paulo Souza com o Diego no banco de reservas, maestro? Talvez eles estejam testando o Hugo, né, num jogo de grande porte, né, Luiz? E naturalmente isso, eles têm a garantia do Diego Alves em qualquer momento. Eu acho que talvez seja essa a razão. Até porque o Diego veio de contusão também e eles fizeram essa escolha. Fabrício Bruno entregando curtinha bola para Arrascaeta. Aí ele vai dominando. Trabalhando com o João, aí Gabigol. Devolve de novo no Rodinei. Rodinei para o Gabriel. Gabriel para Arão. Aí chega o João Gomes. Recebe a falta. Daronco vai marcar a falta. Ele demorou um pouquinho, mas marcou. O João Gomes já cobrou rapidinho.
Aí tocou no Arrascaeta. Ele busca na direita o Rodinei. Rodinei vai pra cima da marcação. Aí o Rodinei limpou, tocou na direita. Arrasca foi pro fundo, fez o cruzamento. Olha o Everton Ribeiro. Chegou pra tentar fazer o domínio, marcado pelo Savarino. Everton gira, traz pro pé direito. Tentou trabalhar a bola, volta espirrada no Arão. Pode bater pro gol. Jogou à esquerda do gol. E é só tiro de meta favorecendo o Atlético. Primeiros 5 minutos, Caio Ribeiro, já dá para decifrar algum movimento. Diferente do que, bom, no Flamengo tem uma porção que a gente vai ter que falar por etapa, né? O Galo tem muita semelhança com o Galo do Cuca, não tem? Tem sim, Luiz. No caso do Flamengo é uma mudança inclusive no estilo de jogo, na formação. Todo mundo sabe que o Flamengo pode jogar com 3 zagueiros, o Flamengo pode sair com 3 atrás. O que me incomoda ainda um pouquinho é o Everton Ribeiro do lado esquerdo, porque acho que onde ele se sente mais à vontade é com o pé invertido e sem tantas obrigações defensivas. Mas a gente abriu a transmissão falando da qualidade individual dos dois times. Então, com o tempo, a gente pode esperar um grande jogo e que os jogadores se sintam cada vez mais à vontade com as ideias dos treinadores. Gente, vocês prestaram atenção nessa saída de bola, onde foi o Everson e como ele saiu jogando com o Alan? O ensaio da saída de bola desde o começo. Aí o Everson gritando com o time, com seus meninos. Tá jogando o Flamengo aí, bola com o Davi Luiz. Passamos de 6 minutos de bola rolando para você. Domingão especial, daqui a pouco tem Domingão com o Hulk. Hoje tem formação de paredão. Tem formação de mais um paredão triplo no BBB. E a bate-volta hoje vai ser de arrepiar com 4. Bola longa, vai chegando lá o Hugo, tranquilo, para fazer a defesa. Primeiros 6 minutos e meio. É a Supercopa do Brasil, direto da Arena Pantanal em Cuiabá para você. Cuiabá tem 630 mil habitantes. As cidades que formam a grande Cuiabá, totalizando aproximadamente 1 milhão de pessoas. Sabe, mas quando nós viemos aqui, lá em 92, que era o José Fragélio estádio, que é completamente diferente, né? Outro estádio. Cuiabá tinha metade da população. Impressionante. Cresceu muito, muito. Luiz, estou reparando um detalhe aqui em termos táticos. O Alan tá praticamente fazendo em cima do Arrascaeta uma marcação individual, né? Principalmente quando o Arrascaeta cai ali pelo lado direito, né? Do meio para o lado direito, que é para não dar exatamente ao jogador que tem uma capacidade muito grande de criação, né? Ter liberdade para poder acionar os homens de frente. Você vai perceber, quando a bola chegar mais aqui no ataque, que o Bruno Henrique e o Arrascaeta, eles jogam mais por dentro. Olha o Bruno onde está, ele não está tão aberto aqui na ponta esquerda. E o Arrascaeta e o Bruno ficam meio que atrás do Gabigol. Aí o Felipe Luiz tentando pro Bruno, aí faz o giro, tá no chão. Deu vantagem, Everton Ribeiro tentou, boa bola pro Gabriel, tentou bater pro gol, pede o desvio, o Galão que tá marcando o tiro de meta. O Gabigol fica indignado, fica reclamando de que a bola teria desviado. Você vê o giro do Bruno Henrique. Jogadores do Flamengo pediram a falta, o Daronco deu a vantagem. E a bola veio do Everton Ribeiro pro Gabriel, que bateu pro gol, não pegou legal nela. A bola foi à esquerda do gol, defendido pelo Everson. Futebol na Globo, aqui é emoção. Conexão não é estar online o tempo todo. Chevrolet Onix, o carro mais conectado para conectar você ao mundo real. Vai jogando o Galo com o Godin. O sol dá uma trégua agora aqui em Cuiabá. Fica um pouquinho menos quente, vai. Aí dominando pela esquerda, sai arrancando o Arana. Aí tocando pro Jair. Jair tem Nátio Fernandes, recebe o argentino. Boa bola pro Keno. Fabrício Bruno vem na marcação. Linda bola pro Arana. Tentou o cruzamento, o João Gomes cortou a bola, explodiu na canela do Davi Luiz. Aí no meio vai chegando para fazer o corte o Natan. Pro Nátio Fernandes. Toca de cabeça, o Arão faz o corte. Jair conseguiu tocar mais atrás no Godin. Categoria do Godin. Ajeitando para o Nátio Fernandes, o argentino chama Keno. Keno domina pela ponta esquerda. Tentou uma trivelinha para a saída de Hugo. Foi lá no segundo andar para fazer a defesa. O Domingão está no clima do BBB, porque Bárbara e Maria vão abrir o jogo sobre tudo que viveram na casa mais vigiada do Brasil. Domingão com o Hulk começa logo depois da Supercopa. Passe errado, recupera Jair, tocando para Mariano. Chegou o Fabrício Bruno marcando o Nacho. O Nacho ficou pedindo uma falta. Daronco tá ali, diz que não. Jogo normal. Sai jogando o Flamengo, bola com o Rodinei. Dominando ali pelo lado direito, chamando o Gabriel. Veja onde vem o Gabriel. É outra faceta
do time do Paulo Souza, do jeito que o Gabigol é utilizado. Tentou no João Gomes, devolveu no Gabriel, de primeira para o Everton Ribeiro. Aí tenta o levantamento, Godin pede calma, vai saindo o Everson, tranquilo para fazer a defesa. Já sai jogando com o Arana. Aí vem o Alan, domina o garoto, 24 anos, o Alan. Antes de voltar para o Brasil, para o Fluminense, teve uma passagem na Europa, jogou na Bélgica, teve no Hertha Berlim, teve em Israel, e é apenas um menino. Aí depois do Eintracht da Alemanha, ele veio para o Fluminense e agora está aí no Galo, brilhando no Galo. Godin recuando lá para o Everson. Godin tem 35 anos, vive o auge da sua experiência. Marcou época jogando durante 9 anos no Atlético de Madrid. E espera ir para a 4ª Copa do Mundo pelo Uruguai, Luiz. Verdade, disputou 3 Copas do Mundo. Tem aquele gol que eu citei, né, no jogo contra a Itália. Já teve o prazer de fazer gol em Copa do Mundo e fez em tantos e tantos clássicos, jogos importantes, decisões, o Godin. Tá jogando aí com o Everson. Aí ele toca no Natan. Passamos de 10, agora 11 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Mariano. Outra vez o Nathan Silva. Flamengo com a marcação um pouquinho mais alta, você percebe aí Sabe por quê, Luiz? Sim. Porque já viu que tem jogada ensaiada, né, como aconteceu anteriormente entre o Alan e o Everson, né? Então, para evitar exatamente que tenha que termine, né, estourando aqui na defesa, o que acontece? Faz aquela marcação de intermediária a intermediária. E a marcação da defesa é de 4 homens, né? Os 3 zagueiros somente quando tem saída de bola. Exatamente, a gente tá agora, quando a imagem andar um pouquinho, você vai perceber, ó, Arão, João Gomes, os 4 zagueiros posicionados do lado direito do seu televisor, ó. Felipe bem de lateral, com o Davi, com o Fabrício, e a bola pro Hulk. Hulk domina, na ponta direita o Hulk, arranca, tenta ir pro fundo, Felipe Luiz faz o corte de pé direito, a bola caiu no meio com o Jair, pode bater pro gol, preferiu tocar na direita, Savarino, tome cruzamento pro Queno, Davi cortou. A bola volta na esquerda, sobra com o Arana. Arana adiantando para Queno. Queno recebe. Arana pediu, Queno trouxe para o meio. Que levantamento! Subiu o Felipe Luiz para tirar. E João Gomes chega rasgando lá de trás. Aí o Natan perdeu. Bruno Henrique. Natan, o juiz diz que foi no peito do Natan. E tome Galo no ataque. Savarino, Arão fez o corte. Davi Luiz e Hulk. Daronco tá pertinho, marcou falta do Hulk. Daronco acompanhando em cima. Bruno Henrique está reclamando de que teria ocorrido um toque do Natan. Dividida do Davi com o Hulk. E a primeira o Natan. Agora o Bruno Henrique vai chegar, tocou. Ô Paulo César de Oliveira, boa hora para te dar boa tarde. Tudo bem, Paulinho? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. A gente viu no replay agora que houve falta do Natan, falta claríssima. Ele usa o braço direito, impedindo aí um ataque promissor da equipe do Flamengo. A jogada, inclusive, pode estar sendo checada pelo VAR, mas não era uma situação clara de gol, Luiz, porque ele estava muito distante do gol, muito distante do gol. Então, se o Daronco tivesse observado, ele marcaria a falta e aplicaria o cartão amarelo para o jogador do Atlético Mineiro. Como não é lance de expulsão, o VAR não pode interferir. É a nossa central do apito, comandada hoje pelo Paulo César de Oliveira. Olha como sai o Felipe Luiz. E agora, recuperação do Galo. E na sequência a falta. Reclama muito o João Gomes, o Nath ficou no chão, o Daronco estava do ladinho e marcou a falta sobre o Nátio Fernandes. Luiz, uma curiosidade daquele lance envolvendo o Nathan Silva é que ele levou uma bronca do Mariano e do Godin. O Uruguai até fez um gesto para ele, vai de cabeça. São os detalhes do jogo. Nossa dupla de repórter acompanhando tudo de pertinho, tomando conta do gramado para você. Arrascaeta, ajeitando para o Gabigol. Aí Arão, tentou a bola por dentro, buscando o Bruno Henrique. Nathan Silva fez o corte. Aí Queno. Sai bem, livra a marcação do Arrascaeta. Toca por dentro buscando o Hulk. Ele e o Davi Luiz. Davi Luiz por cima, botou a mão no ombro do Hulk. E você observou no lance como o Daronco estava tão pertinho para ter a segurança da marcação. Você vai ver como o Davi bota a mão ali no ombro do Hulk, ó, e foi o suficiente para o Daronco observar e marcar a falta sobre o camisa 7 do Atlético. E aí está o Tony, rapaziada, chama ele de Tony, porque é Antônio Turco Mohamed.
O Tuco foi um centroavante, um atacante, jogou muito tempo no México, tem dupla cidadania. E nós temos o número de faltas lá no alto, à sua esquerda, olha, 2 cometidas pelo Atlético, 3 pelo Flamengo. O Atlético tem uma falta agora na intermediária, mas pô, você sabe que pro Hulk não tem distância, né? Diga. Não, Luiz, eu ia dizer que no jogo do Campeonato Brasileiro, o Daronco apitou o jogo no Maracanã e teve muita reclamação do Atlético. O Hulk mesmo falou, pô, eu gosto do Daronco, ele é um árbitro que deixa o jogo seguir, mas ele deu muita falta nesse jogo. Mas o Daronco saiu sob muita reclamação naquele jogo do Brasileirão. Preocupação do Hugo Souza, orientando a barreira que vai proteger o canto esquerdo dele. A falta é na intermediária, mas o Atlético tem Hulk. O Hulk para ele não tem distância. 40 gols com a camisa do Galo, craque do Brasileiro e da Copa do Brasil, artilheiro das 2 competições. Nátio Fernandes também posicionado. O Hulk, autorizado, partiu o Hulk, com fé no pé, jogou sobre o gol. Futebol na Globo, aqui é emoção. Um torresminho, uma feijoada e aquela bistequinha. Epocler evita o acúmulo de gordura e ajuda a remover as toxinas do fígado. Epocler, um parceiro do fígado. E vai começar uma nova fase em Além da Ilusão. São novos personagens que entram na história e muitas surpresas nessa semana que vai começar na sua novela das 6. Davi Luiz dividida, Jair. Quase que num pé de ferro ali, a bola espirrada ficou lá com o Hugo. Aí sai jogando com o Felipe Luiz. Você vê quando o Flamengo vai sair jogando, como explicou o Maestro Júnior, uma linha de 3 zagueiros, com o Davi entre os dois, né? O Felipe Luiz jogando mais à esquerda e o Fabrício Bruno à direita. Aí o Felipe. Recomeçando lá com o Fabrício. O sol volta a pegar forte aqui em Cuiabá. Lembrando que aqui estamos 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília. Aí a chegada do Arrascaeta pela direita. O Arrasca tenta a jogada. Fica muito bem marcado. Protegeu. Guilherme Arana chegou no socorro ali ao Alan. Arrascaeta com o cabelo totalmente descolorido. Ali tá loirinho o Arrascaeta. Já recebe o uruguaio. Outra vez o Rodinei. Outro que ganhou a confiança barrando o Isla. Para jogar do lado direito. Que boa bola pro Arrascaeta. Limpou a jogada. Gabigol pedindo. Arrascaeta cruzou pro Gabriel. Não pegou, voltou para trás. Mariano toca pela linha de fundo. O Arrascaeta esperou até o último instante para cruzar a bola. Ele esperou o movimento, né, Luiz? Dos 2 jogadores que estavam à frente para ele ter uma opção melhor. E Everton Ribeiro vem para a cobrança de escanteio. Os grandalhões do Flamengo, inclusive Fabrício Bruno, posicionados. Aí Everton Ribeiro, ele vai para a bola, fez o levantamento, toque de cabeça, jogadores reclamando o jogo que segue. Bola com o Everton Ribeiro do lado esquerdo. Everton domina, agora o Daronco vai marcar impedimento. Ele está levantando a mão e marcando impedimento, provavelmente, do Everton Ribeiro. Passamos de 17, Caio Ribeiro. Temos um jogo, Caio. Temos um jogaço. O Flamengo começa a incomodar, começa a chegar com um pouquinho mais de perigo. Tem alguns duelos individuais bem interessantes. E um deles é o Hulk com o Davi Luiz. O Hulk gosta de receber essa bola no pé e é muito forte, ele faz a base e tenta proteger para dar continuidade ao ataque. O Davi tem muito bom tempo de bola e ele gosta de antecipar. Então é um duelo para a gente ficar de olho. Assim como o Bruno Henrique e Natan. 2 jogadores muito rápidos, mas se deixar no mano a mano com o Bruno Henrique, não vai pegar. E a gente viu, Caio, na repetição, que o pé esquerdo do Gabriel meio que deu uma travadinha. Ele estava inteiro para finalizar a bola do Arrascaeta. E deu para a gente perceber também a categoria do drible do Arrascaeta no Godinho. Aí o Alan, casquinha do Keno, buscava o Nátio, voltou para o Keno. Tentava para o Hulk, chegou o Davi Luiz. Entregando para Arão, Arão domina. Entregando do lado direito agora para Rodinei. Rodinei tentou adiantar para o Arrascaeta, a devolução não foi legal. Lateral favorece o time do Atlético ali pela esquerda no seu campo defensivo. No confronto geral, são 118 partidas entre Atlético e Flamengo, que já recupera a posse de bola. Tá aí o Gabigol. Gabigol tocando para o Arão. Arão trabalha para Everton Ribeiro, onde vai se infiltrando ali o Everton. Chamando o João Gomes. João Gomes para Felipe Luiz. O Atlético se posiciona todo no seu campo defensivo. Bruno Henrique tentou ganhar a jogada do Natan. Entrega para o Everton. Everton marcado por 2. Balança bonito o corpo. Gabigol tá pedindo. Chega Mariano jogando pela linha de fundo. Mais um escanteio para o Flamengo no jogo. Vai lá o Everton Ribeiro para a cobrança. É o segundo escanteio para o Flamengo. O Atlético não teve escanteios ainda.
Movimenta o Arão, movimenta o Bruno Henrique, Davi Luiz. São todos ótimos na jogada ali. Tem o reforço ainda do Fabrício Bruno agora. E o Godinho marcando o Davi. Lá vai Everton Ribeiro. Tome levantamento. Fabrício pra fora! Chegou inteiro o zagueiro do Flamengo. E a bola foi à esquerda do gol do Everson. Jogadores aqui no banco do Flamengo todos falaram: eu tô vendo gol até agora, eu tô vendo gol até agora. É o popular, se der mais um replay, a bola ainda não chegou a tanto, né? Aí você vê o Alan posicionado lá do lado do Everson, né? Já se caracterizou esse tipo de saída de jogada do Atlético com a bola dentro da sua própria área. Olha, o Everson sai da frente do gol e vira uma opção de passe para o Alan. Lembrando sempre que o Everson, né, foi contratado numa sugestão do Sampaoli exatamente por conta da sua habilidade com os pés também. João Gomes, Arrascaeta, dominou Arrascaeta, passou o João Gomes, ele tocou do lado direito, quem se apresenta é o Rodinei, Gabigol tá pedindo cruzamento, chega Mariano para fazer o corte, bola cai no Savarino, marcado pelo Felipe brigou e ganhou, Bruno Henrique pediu, ele tocou pro Gabriel tentou a devolução, deu de presente pro Mariano devolve o presente, mas Jair dominou, Everton Ribeiro ficou com a posse de bola, brigou por ela, tá no chão, falta nele, marcada do Keno. É falta para o Flamengo. Foi um perde-ganha. E por último, Everton Ribeiro e Keno. O Everton protege daquela desacelerada. E aí o Keno acaba se chocando com ele. O Daronco estava até na imagem, você viu, né? E bem pertinho marcou a falta. Temos torcedores de várias partes do Brasil. Obviamente que a galera de Cuiabá comparece em grande número, desfrutando desse grande evento que abre o calendário do futebol nacional. É a Supercopa para você em caso de empate. Disputa por pênaltis. A torcida do Atlético está atrás hoje do gol. Nesse primeiro tempo do gol defendido pelo Hugo. Aí você vê a preocupação do Everson. Arrascaeta fez um gol de falta dia desses no Campeonato Carioca, belíssimo, mas não foi daí não, foi mais frontal, né? E você vê que ele está ali posicionado para fazer a cobrança, ele e o Everton Ribeiro. E a artilharia aérea já está posicionada, com o Fabrício, com o Davi, com o Ilharão, com o Bruno Henrique. E agora, Arrascaeta vai bater pro gol. Pode fazer a jogada trabalhada pelo alto. 22 minutos do primeiro tempo. Everton Ribeiro e Arrascaeta, um destro e um canhoto. Everson protege o canto esquerdo dele. Autorizada a cobrança. Quem vai para a bola? É Arrascaeta com fé no pé. A bola explodiu e volta com o Felipe Luiz. Ficou sentindo o Keno pela bolada que tomou. E claro que o Daronco vai autorizar agora o atendimento ao jogador do Atlético. É a bola do Arrascaeta, olha, bateu no rosto ali do Keno. Mas você sabe que essa é uma instrução que a gente aprende na base, né, maestro? Nunca virar de costas quando você está na barreira e usar um dos braços justamente para proteger o rosto. Não em ação de bloqueio, mas para que não haja justamente esse contato que acaba doendo bastante. Luiz, tem um detalhe a respeito do Atlético, né? Principalmente nessa reposição de bola, quando consegue roubar essa bola do Flamengo na sua intermediária. Não está conseguindo acertar os passes. Com isso o Flamengo tem recuperado e tem criado um pouco mais de dificuldade para o Atlético, exatamente porque o time está saindo para organizar a jogada e o Flamengo está com essa posse de bola. Futebol na Globo, aqui é emoção. 100% colhida no sol do verão. Itaipava 100% malte. Tudo o que você sempre quis. Beba com sabedoria. E o BBB tá quente, meus amigos, tá frenético. E hoje é noite especial, hein? É noite de formação de paredão, Big Brother Brasil, logo depois do Fantástico. Aí, Turco Mohamed, ele também tá curioso para saber em que o Lucas vai votar, né? O líder da semana. Quem será que vai ser a escolha do Lucas? Ao longo da semana, o Lucas já mudou umas 2 vezes de opinião. E o Caio fizemos até um bolão aqui. Sai jogando o Arrascaeta. João Gomes do ladinho dele.
Aí o Arrascaeta trabalhando com o Felipe Luiz. O Arrascaeta com a escalação do Bruno Henrique está partindo mais da direita para dentro, para o lado esquerdo, né? Não está trafegando tanto do lado esquerdo. Foi uma característica muito marcante dele nos times, no Flamengo construído pelo Abel, depois pelo JJ, e Rogério Ceni, etc e tal. Luiz, eu acho que isso fica por conta na parte defensiva, né? Que ele vai ter que ajudar um pouco o Rodinei pelo lado direito. Não somente ele, como o Gabriel, porque o Everton, que normalmente jogava por ali, hoje está do lado esquerdo. E você vê que nesse momento eles fazem uma pequena invertida, o Arrascaeta fica mais aqui à esquerda, e quem vai para o lado direito é o Bruno Henrique, né? Que não é um fato muito comum também da gente acompanhar, mas é esse sistema, né? Com o Arrascaeta e o Bruno Henrique meio que atrás do Gabigol, assim, atrás no sentido da formação inicial da parada, né? O assistente está marcando posse de bola para o Atlético. Davi Luiz encara o Hulk, bola de compostura no bandeirinha, e a gente tá vendo a dividida dos dois. O biquinho do Davi Luiz ali, o lateral que favorece o Galo. E o Mariano às vezes arremessa lá dentro da área, hein? Vamos ver o que vai fazer o Mariano. Não, preferiu uma bola ali buscando o Hulk. Tentou a devolução para o Mariano, não foi legal, a bola saiu. O lateral favorece o Flamengo do Felipe Luiz. E o Soninho, vai bem não? Momento fofura. E bacana, que imagem prazerosa, né? Que traz muita paz, muita serenidade para qualquer lugar. Estamos precisando. Aí Gabigol, domínio mais atrás para o Arão. Chamou o Rodinei. Aí botou no peito, botou no chão, se manda o Rodinei. Marcado por dois. Gabigol tá mais atrás. Recebeu o Gabriel, tentou a devolução para o Rodinei. O passe não foi legal. Bola volta no Felipe Luiz. Adiantou muito o Felipe, foi na dividida. Encostou o Jair. Ganhou para o Atlético, chamou o Nátio Fernandes. O Nátio entrega para o Hulk, vai saindo o Hugo Souza. Encheu o pé, mandou longe, mandou lá em Poços de Caldas. Poços de Caldas, nas Minas Gerais. O Brasil inteiro vai se ligando, o Brasil inteiro curtindo a Supercopa do Brasil. 6-6 na posse de bola, 50-50. Os números vão se mostrando equilibrados. 5 finalizações do Flamengo, 3 do Galo até aqui no jogo. Roubada de bola do João Gomes. Bonito lance do João Gomes. Gabigol tá passando, Arrascaeta também. João Gomes carregou, tocou pro Gabriel, clareou, pé direito, bateu pra fora do gol! Pra fora do gol! Jogadores do Galo pediram impedimento na jogada. Como manda o protocolo, lance do João Gomes. Tirou o Mariano com enorme categoria, saiu do Alan. O Arrascaeta foi para um lado, o Gabigol no outro. Posição era legal do Gabigol, ou seja, independentemente do que vai acontecer lá no alto com o bandeirinha, se tem gol, o árbitro de vídeo confirmaria o gol. O chute do Gabriel de pé direito. Eu tive a impressão que o bandeirinha ficou com a bandeira depois levantada, marcando impedimento lá no alto, né? Mas a gente viu na repetição que não estava não. Fala, maestro. Não, novamente a jogada do erro de passe, né, que proporciona uma jogada perigosa contra o Atlético, né? Precisa acertar o eixo de pai, precisa o Nátio participar mais. Olha ele com a bola aí. Nátio tentou pro Keno, foi muito forte, vai saindo o Hugo tranquilo para fazer a defesa. Ô Luiz. Diga lá, Eric Faria. Paulo Souza, ele tá incomodado com alguma coisa lá pelo lado direito. Fabrício Bruno, Rodinei, ele já pediu pro Davi Luiz 2 vezes falar algo com o Fabrício Bruno que eu não consegui identificar. Talvez o Caio e o maestro aí percebam algum erro, alguma coisa. Arrascaeta protegendo, trabalhando com o Rodinei. Rodinei domina, Bruno Henrique, Gabriel na cara do gol. Aí o Rodinei, Arrascaeta tá pertinho dele. Ele foi pro fundo, não dá pra cruzar, ficou marcado. Traz pro pé esquerdo, faz o levantamento, a bola desviada, vai saindo pela linha de fundo. Escanteio, a torcida do Flamengo aumenta o volume. Climão de decisão pra você. Vem com a gente, vem com a gente. Atlético e Flamengo. 2 grandes times do futebol brasileiro valendo a Supercopa. O Flamengo que é o tri da Supercopa. Câmera colocada lá do outro lado. Foi buscar o Arrascaeta, ajeitando a bola para fazer a cobrança de escanteio. Davi Luiz, Fabrício Bruno se movimentam. Felipe Luiz, o Arão vem na primeira trave. Tome levantamento. É mais um escanteio. O Bruno Henrique também é exímio cabeceador.
O Flamengo tem realmente uma grande artilharia pelo alto, né? De novo Arrascaeta posicionado para a cobrança. Godinho marcando ali o Fabrício Bruno, Bruno Henrique e o Davi Luiz. Davi foi na primeira trave, levantamento fechadinho, a bola passeou por fora. E o Bandeirinha marcou o tiro de meta que favorece o Atlético aos 29 minutos de bola rolando. E acho que o Anderson vai... Parada técnica. Parar o jogo. Que no caso da Supercopa do Brasil é uma parada mais para hidratação mesmo, né? Estamos acima de 30, né, Guto? Faz todo sentido, faz todo sentido. Futebol na Globo, aqui é emoção. Viva na velocidade total, dentro e fora de casa, com Vivo Total. Um plano com Vivo Pós e Vivo Fibra juntos. A gente vai tentar captar o áudio aí das conversas dos técnicos, né? O Turco Mohamed comandando de um lado. 29 gols nesse momento aqui em Cuiabá, com sensação de 33. E do outro lado o Paulo Souza. Vamos confrontar. Se eles vierem na tua frente, se é o ponta que vem na tua frente, então vai ter. Agora enquanto eles estão aqui, mostrando ali no campinho, o Mohamed falou muito primeiro com o Jair e depois com o Mariano, uma preocupação do lado direito com a defesa. Ele, como tinha adiantado o Eric, né, a preocupação do Paulo Souza, o Nath falando agora ali, não deu pra gente compreender muito a conversa desse lado. O Paulo Souza também falou muito com o Fabrício Bruno e com o Arão sobre o lado direito de marcação do Flamengo. Eu acho que a preocupação dos dois treinadores é exatamente da marcação, né? Que jogos como esse, desse tipo, desse nível, desse quilate, é no detalhe. E o detalhe da marcação, muitas vezes, se você não seguir na risca até o final, você corre exatamente também a probabilidade de você perder. E os dois, pelo menos do que a gente viu, estão preocupados com alguma coisa em termos de marcação. Deu para pescar agora também, Luiz, um pedido de mais intensidade para o Savarino. O Turco cobrou mais presença dele no jogo. Realmente o Savarino está mais acanhado do que a gente se acostumou a ver, né? Então é o seguinte, vamos combinar aqui entre a gente, tá? A gente não vai parar o cronômetro, a gente não parou o cronômetro. O cronômetro que vai aparecer no alto da sua tela é um cronômetro que está seguindo. A gente está agora com quase 33, ou seja, 3 minutos de parada de hidratação. Ó, vamos bater 33 agora. Foram 3 minutos exatamente de parada, então nós teremos... E só em cima da observação do Eric e do comentário do maestro, Luiz, é isso, às vezes não é falha, às vezes é precaução, porque é justamente nesse setor que estão os dois jogadores mais rápidos de Atlético e Flamengo. É o Keno pelo lado esquerdo e o Bruno Henrique aqui também pelo lado do Flamengo. Então você tem que ter um pouquinho mais de atenção, não só no bote, mas na cobertura, porque são jogadores que têm drible, que têm um enfrentamento e podem colocar em dificuldade o adversário. Aí o Hugo Souza levantando lá, buscando o Arrascaeta, foi bem o Godinho. Bola ficou no Bruno Henrique. Bruno Henrique levou bem a marcação. Gabigol pedindo, tocou no Gabriel. Bruno caído, falta marcada e vamos ter o primeiro cartão do jogo. O primeiro cartão do jogo para o Nathan Silva, que pegou o Bruno Henrique quando ele se posicionava para efetuar a tabela com o Gabriel. E é uma situação diferente do Bruno. A gente está vendo o Bruno bem mais por dentro do que estamos habituados, né? E o Nathan deixa a perna direita ali fazendo uma alavanca em cima do Bruno. E, portanto, o primeiro cartão amarelo da Supercopa do Brasil para o Nathan Silva. É um período, né, de adaptação. Não é fácil, né? Você jogar a tua vida inteira como quase um ponta pela esquerda. Caso do Everton Ribeiro, vamos jogar sempre do lado direito, tá aí do lado esquerdo agora. Everton tocando pro João Gomes. João Gomes dominou, clareou pro pé direito, não dá para bater, muita marcação. Arão, Fabrício Bruno chama Rodinei.
Protege do lado direito, toca no Arão. Devolução pro Rodinei, ele tem velocidade. Vai pro fundo, não deu pra cruzar, ficou marcado. Balança o corpo, tentou atrás do Arão. De novo no Rodinei, o passe não foi legal. Na sequência o Rodinei se viu obrigado a fazer a falta em cima do Arana. A falta favorece o Galo. O Rodinei está reclamando com o Darão, que o Darão está bem pertinho do lance mais uma vez. E marcou a falta do camisa 22 do Flamengo. Nesse lance aí, a Arana com o Rodinei. Ô Luiz. Oi. Talvez muita gente no Brasil não lembre, né? A parada para hidratação também foi muito importante, porque aqui a gente tem uma hora a menos. O jogo começou às 3 da tarde, né? Tá mais quente, né? É, muito mais quente, sem dúvida, Eric, sem dúvida. E esse protocolo dessa sensação térmica foi adotado, inclusive, na Copa do Mundo do Brasil, né? E a gente mantém muitos campeonatos, tem como parada técnica mesmo, né? Mas como parada técnica mundo afora não fluiu muito, não. É mais parada por conta do calor mesmo. Aí Hulk, marcado pelo João Gomes, fez o desarme. O juiz entendeu que foi falta em cima do Hulk. Olha o Hulk chamando ele. João. Hulk com a abraçadeira de capitão lá. Sei o que, velho? Não deu pra entender o que ele... Alguma coisa da minha perna, velho, ele falou. Olha o Keno, no fundo, na esquerda. Trouxe pro pé direito. Keno, cruzamento pro Jair. Chegou Felipe Luiz jogando pela linha de fundo em escanteio. É lá e cá. É jogo de gigantes do futebol brasileiro pra você. Nátio Fernandes vai pra cobrança de escanteio. Agora é a vez do bombardeio aéreo do Galo. E tem Godin, tem Natan, tem Keno, Nátio, levantamento, subiu Bruno Henrique na primeira trave. Completa o Arrascaeta, a bola voltou no Keno, bateu pro gol, a bola passou à esquerda do gol. Um chute dificílimo do Keno, pegou de primeira. O corte do Bruno Henrique ao Godin, tentando fazer uma proteção ali, como uma abinha de boné para o sol. E o Arrascaeta estava na situação, atrapalhou, observe, ele atrapalhou o Keno, que está bem na frente. E a torcida do Galo ali atrás do gol, só observando, a bola passou e passou perto. Luiz, o Daronco demorou um pouquinho mais para reiniciar a partida agora, porque houve um choque de cabeça entre o Jair e o William Arão. Ele esperou para ver se os dois estavam bem, mas está tudo legal. Bruno Henrique agora um pouquinho mais do lado direito, Arrascaeta flutuando aqui da esquerda para dentro. Inteligentemente o Godin chutou contra o corpo do Arão, lateral favorece o Galo. Ali o Godin, você vê o Arana ainda um menino, 24 anos. Teve na Espanha, no Sevilha, teve na Atalanta de Bérgamo, da Itália. E olha o Everson onde vai. Tá jogando com o Alan, com o Natan. Impressionante como a construção do jogo do Atlético passa pelos pés do Everson, né? Tem passe, tem boa visão de jogo, trabalha como um homem de linha. Boa bola do Alan, ele buscava o Nátio na direita, a bola voltou no Hulk. Chegou João Gomes, dividida na bola. João Gomes sai jogando, tentou o passe pro Arrascaeta, devolveu no João Gomes, tentou adiantar pro Gabriel, chega Godin. Paulo Souza reclamando muito da sequência de bolas divididas, da possibilidade da marcação de uma falta. O Daronco deixou o jogo seguir, como destacou o Eric no jogo do Brasileirão do Maracanã, que o Flamengo venceu por 1-0, um gol do Michael. O jogo de Minas, o Galo ganhou por 2-1. O Daronco, para muita gente, paralisou muito o jogo, atrapalhando, né? Aquele que foi quase que uma decisão num campeonato de pontos corridos, quando times postulantes ao título se enfrentam. Fabrício Bruno pro Rodinei. Outra vez o Fabrício. O Fabrício tem 26 anos. Começou no Cruzeiro, por sinal. Davi Luiz, aí Felipe Luiz. Outra vez o Everton Ribeiro. Boa bola no meio para o William Arão. Gabriel se movimenta. Arão tentou, linda bola. Gabigol no fundo, tentou cruzamento. Chega o Alan fazendo bloqueio a escanteio. É o quinto escanteio para o Flamengo no jogo. Vai lá Everton Ribeiro para fazer a cobrança. Arão posicionado, está quase na primeira trave. Bruno Henrique na marca do pênalti. Fabrício Bruno, ele também se posiciona junto ali com o Felipe Luiz. Vai Everton Ribeiro, fez o levantamento. Subiu o Hulk para cortar, a bola caiu com o Savarino, mas já tinha marcado a falta. Falta de ataque do Flamengo
em cima do Arana, que vai se levantando aí aos 39 de tempo corrido de jogo. O Nacho partiu agora para que o Everson botasse essa bola diretamente lá para o ataque. Aliás, esse tipo de saída de bola cada vez mais ganha importância no futebol mundial. E para nossa sorte, os nossos dois dos 3 goleiros da seleção, o Alisson e o Ederson, que jogam na Inglaterra, eles fazem isso com uma maestria. Ontem o Mohamed Salah fez um gol com um passe do Alisson. Foi tudo muito bonito, uma bola sensacional de jogada ensaiada. Goleiro dando assistência, né? Goleiro, futebol diria, moderno. Né? Futebol moderno, Érico. Tô vivo para ver. Futebol. Que paixão, que paixão. Está jogando aí o Natan. Tocando pro Godin. Godin pede alternativas, porque ele abre os braços. Ficou marcado pelo Arrascaeta. Esse posicionamento dos jogadores do Flamengo na marcação, tentando atrapalhar, mas o Godin faz isso com muita categoria. Hulk, linda bola, Savarino tentou bater pro gol. Foi travado pelos 2 alas, ou pelos 2 laterais, né? O Rodinei e o Felipe Luiz. Ela tocou num e no outro também. Vai sobrando aqui com o Alan. Domina, tentou adiantar. Jogou forte demais pro Nacho. Fabrício Bruno. Aí tirou dali, jogou a bola lateral que favorece o Atlético ali pela esquerda. O Daronco marcou um desvio no jogador do Galo. O Bandeira ficou meio na dúvida, mas posse de bola do Flamengo, portanto. Aí o Rodinei para fazer a cobrança. Mas eu dizia há pouco, em 118 jogos, são 47 vitórias do Flamengo e 39 do Atlético, né? A decisão memorável de 1980 do Campeonato Brasileiro, a 0 Atlético em Belo Horizonte, 3-2 Flamengo no Maracanã, primeiro título de campeão brasileiro do Flamengo. E ali nascia essa rivalidade, ou na verdade não é que nascia, né? Ela foi turbinada. E a gente já teve na história até o Pelé jogando com a 10 do Flamengo, no jogo contra o Atlético no Maracanã. E teve isso, gente. Grande rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento. Tá sempre com a gente, grande Pelé. Aí tivemos a Libertadores de 81, o jogo foi interrompido com as expulsões. O torcedor do Atlético não perdoa até hoje. E por aí vai essa rivalidade que é tão salutar, que faz tão bem pro futebol brasileiro. Aí tem que ficar dentro do campo, né, Cartolada? Bola dominada com o Mariano. Aí Savarino, domina bem, trabalha mais atrás. Recebeu o Jair, protege, toca no Alan, canhotinho. Ajeitou pro Arana, ele pode chutar. Arana bateu pro gol, Hugo espalmou, Nacho Fernandes. Gol! Homenageando as pessoas que estão em torno de um jogador de futebol cuja vida parece simples, mas não tem nada de simples. Arana mandou pro gol, posição do Nacho é boa, Hugo falha, espalma pra frente e Nacho Fernandes bota pro fundo do gol. 42, Nacho Fernandes, tá chipado o cara com a massa do Galo, sai na frente o galão da massa, essa não deu pra você, Hugo, vai buscar, garoto, mostra Nacho, pai do Nacho, né? Maestro Júnior, Caio Ribeiro, sai na frente o Galo. Eles começam na construção da jogada, né? Quando sobra o homem nas costas dos 3 homens de marcação de frente do Flamengo. Por isso que o Bruno Henrique teve que vir até o meio para tentar bloquear um pouco. E termina sobrando para o Arana, que acerta um bom chute. É lógico que teve uma colaboração do Hugo na hora da defesa. No momento, né, que o Flamengo era melhor no jogo, o Flamengo chegava com perigo, já tinha incomodado 2 ou 3 vezes, mas a gente tem do outro lado um time absolutamente acima da média. O Arana pega muito bem na bola, a bola quica na frente e dificulta a defesa. Repara agora no replay. Mas um goleiro do Flamengo não pode cometer esse tipo de erro. Essa rebatida, esse rebote tem que ser pro lado. Ou você agarra, ou você joga pro lado. Ele rebateu pra frente e deu a oportunidade do Nacho Fernandes conferir. Ô Luiz,
Deixa eu pedir licença rapidinho. O Paulo Souza chamou o Arão para acertar a marcação no meio. Aí o Jair estava bebendo água, foi ouvir. Aí o Paulo Souza deu um empurrão no Jair. Aí agora o Alan foi ali também. E aí tá um salseiro danado ali agora. A gente tá vendo de novo a imagem, como ficou o pé do Everton preso ali, a canhotinha dele, né? Dr. Tanuri tá ali prestando o atendimento ao Everton Ribeiro. Aí jogando o time do Atlético, vamos chegando a 45. Lembro que esse cronômetro tá de tempo corrido, tá, gente? Tem pelo menos 3 de acréscimo. Mais 5. Com 2, então, por conta das paralisações, vamos a 50 minutos do cronômetro corrido que tá aí no alto do seu televisor. Vem com a gente, é Supercopa. É jogaço, um jogo com muitos craques. Hulk, Jair, girou. Chamando o Savarino, dividida, João Gomes ganha a jogada, sai jogando errado o João Gomes, entregou de presente pro Arana, o Savarino ficou caído, Keno, devolve pro Arana, vai pro fundo, Fabrício Bruno, que desarme, espetacular, rapaz, deu um bote na bola dentro da área certinho, e o Keno tá reclamando com o que, Keno? Pegou nele, um saltinho do Keno, foi divertido agora, tá focado o Keno, fez uma temporada maravilhosa. E aí os dois técnicos para você. Luiz, uma curiosidade sobre o Mohamed e o Nacho. Assim que o argentino chegou ao Atlético, ele disse que uma das prioridades dele seria dar mais espaço para o Nacho, porque ele terminou a última temporada no banco de reservas, né? Caiu de rendimento. Está sendo premiado hoje. Hulk, Savarino pedindo. Boa bola, Savarino. Felipe Luiz. Gelado, roubada de bola do Mariano, Felipe, Mariano ganhou, Davi Luiz, chega chutando, dividida com o Davi, jogadores do Flamengo pedem que a bola teria desviado por último no Mariano, vai ter cartão Mariano pelo entendimento do Darão, que deixou ali a perna na dividida, então ele vai marcar falta, né, evidentemente, se ele está mostrando o cartão pro Mariano, a gente vai rever a jogada agora aí, ó, Mariano, Felipe, vai chegar a dividida. Ô Paulo César, ficou certo o amarelo para esse pé do Mariano e foi tudo limpo antes dessa dividida? Ficou certo sim, Luiz. O amarelo é bem aplicado. Ele entra com temeridade no Davi Luiz. Com a sola da chuteira, não estava com a perna tão levantada. Então o amarelo está de bom tamanho. Vai jogando Fabrício Bruno lá pro Rodinei. 47, vamos a 50. Aí Rodinei adiantando. Boa bola, Bruno Henrique. Recebe do lado direito. Gabriel tá pedindo. Bruno tentou uma jogada com a Arrascaeta, não surtiu o efeito esperado. Recupera o Galo, sai jogando o Jair. Aí tocando na esquerda pro Nath. Tá fazendo um grande jogo o Nath Fernandes. Ele começou meio apagadão. E não é só por causa do gol, não. Você viu onde ele estava agora? E aí o Hulk sofrendo a falta. E a arbitragem está marcando falta sobre o Hulk. 35 anos o Hulk. 73 jogos hoje com a camisa do Atlético. 40 gols marcados. Talvez nem mais o otimista dos fãs do Hulk pudesse imaginar que ele faria um 2021 como fez, né? Que foi realmente um ano impressionante. Artilheiro e craque do Brasileirão. Artilheiro e craque da Copa do Brasil. A torcida do Atlético está comemorando. A torcedora está se vendo no telão, tá? Por isso que ela está toda feliz. Quando aparece no telão é aquela alegria, né? Tô no telão, tô para todo o Brasil. Tô na Globo, tá mesmo, tá na Globo. Então vem com a gente. Já tem show do intervalo com muitas atrações para você. Toda a análise desse primeiro tempo que o Atlético vai vencendo por 1-0, gol de Nacho Fernandes. O 11º gol dele com a camisa do Galo. O Atlético fez uma preparação muito especial para o Nacho, né? Por conta do desgaste físico. O Nacho, segundo os preparadores, ele não teve o lastro físico quando garoto, quando criança. Então ele tem um desgaste muito grande na temporada, né? Ano passado ele jogou 54, 53 partidas, enfim. O Atlético jogou aquele punhado de jogos, né? 72 partidas com 52 vitórias. Não é fácil, não. Aí está o Nacho Fernandes. Por enquanto, o artilheiro do jogo fez o gol que vai dando a vitória para o Galo. Hulk, aí dominando, pede a movimentação, perdeu para o Bruno Henrique. Gabriel passa na direita, Godinho vem na marcação. Gabigol, marcado pelo Godinho e pelo Alan. Aí o Gabriel, cercado por 2, acabou perdendo, foi desarmado. Bola volta no Arão. Arão chamando o Rodinei. Rodinei domina. Gabigol tá ali pertinho.
Arrascaeta na direita, aí domina o Arrascaeta do lado direito, tome cruzamento, Bruno Henrique subiu, Mariano com o Bruno Henrique, muita reclamação do Everson, o escanteio tá marcado. O Everson vai expulsar o Daronco, hein? Ele queria um empurrão do Bruno Henrique no Mariano. E a gente de novo acompanhando o Arrascaeta do lado direito. Lá vem de novo Everton Ribeiro para fazer a cobrança de escanteio. Davi Luiz, o Davi Luiz tenta o Arão, eles tentam se posicionar, aí o empurra para lá, empurra para cá, o Daronco vai chamar a atenção, aí ele vai no Arão, o Jair tá lá caído, ele conversa com o Arão, pede calma. Vamos ver como foi lá o Jair e o Arão, lá. Arão empurrou o Jair, a bola não estava em jogo, tá, gente? O escanteio não tinha sido cobrado ainda. Vai lá o Everton Ribeiro para a cobrança do escanteio. Daronco segue falando agora lá com o Jair. Arão e Jair. Deu uma enquadrada nos dois. Papo ativo ali entre os dois. Vamos jogar bola, meninos. Vai lá Everton Ribeiro para fazer a cobrança. Finzinho do primeiro tempo. Último lance do primeiro tempo. Everton Ribeiro para a bola. O Flamengo vem com a sua artilharia aérea. Passou por todo mundo. A bola vai ficar com o Savarino. E tome contra-ataque. Savarino virou errado. Chegou rasgando o Jair para salvar a lavoura ali. E a bola fica com o Mariano. Quando apita Anderson Daronco. Fim de papo no primeiro tempo da Supercopa do Brasil. Gol de Nátio Fernandes. Galo 1, Flamengo 0. Eric Faria e o Guto Rabelo estão posicionados. Assim que eles tiverem condições, eles estarão ouvindo destaques desse primeiro tempo, aqueles possíveis, né? Eu lembro quando os repórteres invadiam campos, acabou no futebol mundial. Né? Luiz. Oi, Eric Faria, tô contigo. Vou falar aqui com o Everton Ribeiro. O Everton, era um jogo equilibrado. O quanto a falha do Hugo pode impactar no segundo tempo na atuação de vocês? Então, acho que no nosso melhor momento no jogo, acabamos sofrendo um gol. Mas a gente tem que se recuperar como equipe e fazer melhor no segundo tempo para a gente conseguir empatar e depois buscar a virada. Obrigado. Não, foi só um susto ali, já estou melhor. Foi só um susto, o Everton falando do tornozelo. E agora o autor do gol, acho que vai falar isso, Gutão? Isso, Nátio, que homenageou a avó. Sempre homenageia a avó quando faz gol. Queria que você falasse sobre essa homenagem e também se a eficiência do Atlético fez a diferença no primeiro tempo tão equilibrado. Bueno, siempre que hago un gol trato de dedicárselo a mi abuela y a mi señora que está en la cancha y bueno, y después estos partidos son finales y se definen en los detalles y bueno, en el segundo tiempo que tenemos que estar muy concentrados y seguir así. Obrigado, esse é o Nátio, que disse que foi uma homenagem também para a esposa dele e que em jogos como esse, os detalhes fazem a diferença e o Atlético tem que estar muito concentrado, Luiz.